Oi, eu sou Samantha Castro, dentista e empreendedora no ramo de alimentação funcional, mais especificamente desenvolvo receitas à base de biomassa de banana verde. O meu grande negócio é justamente a biomassa de banana verde. Para quem não sabe, é um amido resistente, que é um tipo de fibra que faz o nosso intestino funcionar de uma forma incrível. E eu que sempre sofri com desconfortos abdominais, com intestino irregular, realmente, a partir do momento que eu trouxe a biomassa e comecei a consumir ela diariamente, a minha vida, a minha rotina, enfim, tudo mudou. Então, na receita de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem um lanche. Na verdade, pode ser um almoço, pode ser uma janta. É algo extremamente versátil, como a maioria das coisas que eu gosto e costumo fazer. Então, ela se encaixa super bem no seu café da manhã ou no seu almoço. Acompanha super bem uma salada crua ou uma salada cozida. No lanche da tarde, no jantar. Enfim, existem inúmeros momentos em que você pode fazer o consumo dessa receita, que eu vou dizer pra vocês agora sobre o que é. É sobre crepe que eu tô falando. E hoje nós vamos fazer receitas tanto de crepes salgados quanto de crepes doces. Então elas realmente se encaixam em qualquer momento da vida. Se você tá desejando uma coisa salgada ou quer comer algo salgado, o crepe é pra você. Se você tá desejando um doce ou quer muito um doce, enfim, o crepe também é pra você, tá? Então eu vou trazer formas saudáveis de você comer esse crepe. Porque normalmente, de forma tradicional, como eles são feitos? Normalmente a partir de leite, trigo e óleo. A tríade que eu digo assim, falando opinião própria, né? Me fazem extremamente mal. O óleo, eu não sei dizer exatamente o porquê pra vocês, mas se eu como algo com óleo que não seja o óleo de coco, eu me sinto extremamente mal, me causa muitas dores, muito desconforto abdominal, minha barriga incha, enfim, uma série de consequências ruins aí. Então é algo que eu realmente tirei da minha vida. E quando junta, então, esse óleo com o trigo, porque além de intolerante à lactose, eu tenho uma certa sensibilidade ao glúten. Então, quando junta esse óleo com esse trigo, com esse leite, assim, eu realmente não posso comer porque não vale a pena o preço que eu pago depois. Então, diante de todas essas minhas limitações e diante da minha mudança de vida, hoje realmente eu tenho uma vida mais saudável. Eu digo que 80% do meu tempo eu tenho uma alimentação saudável. Nos 20% onde eu tomo meu vinho, tomo meu drink, como coisas que fogem um pouquinho ali do saudável, ainda assim, eu não me permito comer coisas que tem essa tríade aí, porque elas realmente me trazem muita dor, né? Então não compensa o sabor que eu vou sentir. E aí, diante de tudo isso, eu me vi com a necessidade de desenvolver receitas que agradassem o meu paladar, que fossem o mais parecida possível do tradicional, mas que fossem saudáveis e que não me trouxessem nenhum tipo de desconforto. São coisas que eu quero comer e eu quero continuar me sentindo bem. Eu não quero pagar um preço alto depois por ter comido algo gostoso. E é justamente nesse contexto que nasceram, entre outras delícias, os crepes, que eu vou ensinar pra vocês aqui. E apesar de eles serem extremamente práticos, rápidos, acessíveis, a gente vai trabalhar com ingredientes acessíveis, a gente facilmente encontra eles também. A gente precisa ter alguns cuidados para que não fique um crepe muito seco ou ainda que fique um crepe sem sabor. Enfim, a gente precisa usar ingredientes que conversem entre si. A gente tem que colocar um ingrediente com sabor mais ativo, outro com um sabor mais neutro, para que a gente consiga identificar aquilo que a gente está comendo e que fique realmente um resultado que surpreenda e que agrade o nosso paladar. E aí, dito tudo isso, eu trouxe para vocês hoje duas opções de crepes salgados e duas opções de crepes doces. Então a gente não só vai mudar o recheio deles, como a gente também vai mudar a base, para que vocês se sintam assim super poderosas e com o que vocês tiverem em casa, vocês pensem, eu consigo fazer um crepe com isso. Então, além de passar essa receitinha que eu vou fazer aqui com vocês hoje, eu vou também fazer assim com a mente de vocês, abrir ela, para que vocês simplesmente entendam o processo e a partir da compreensão do processo fiquem aptas a fazerem as adaptações que forem necessárias aí de acordo com a cidade, com a casa de vocês. Não quero que ninguém fique de mãos atadas, se prendendo ao tipo de farinha que eu vou usar aqui. A partir da farinha que eu vou usar aqui, você entende o resultado que eu quero obter e você faz com a farinha que você tiver aí do outro lado, beleza? Então, aqui a gente vai começar pelos salgados. Vamos começar pelos salgados. Eu vou colocar um ovo, vou trabalhar numa receita com a farinha de amendoim e na outra com a farinha de aveia. Então, eu vou começar aqui quebrando um ovinho. Quebrei um ovo. Vou bater esse ovo um pouquinho. Acrescentar uma colher de sopa de biomassa de banana verde em consistência de creme, porque eu não crio nada e nem consumo quase nada que não tenha biomassa. Se eu crio, eu
automaticamente coloco biomassa na minha criação, porque não existe samanta sem biomassa. Então, obviamente que no crepe não ia ser diferente. Olha só a consistência da minha biomassa em consistência de creme. Vou acrescentar aqui. Por ser uma receita salgada, vou acrescentar também uma pitadinha de sal e bater até que vire uma massa só. Aqui você pode acrescentar cúrcuma, você pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, você pode colocar orégano, você pode colocar cebola e alho em pó, você pode colocar salsa desidratada, enfim, uma infinidade de opções. Tô fazendo aqui dessa forma mais basiquinha e vou acrescentar a nossa farinha de amendoim e misturar aqui. E aí você pode ou não acrescentar 1/4 de colher de chá de fermento químico. Nessa daqui eu não vou acrescentar, na outra eu acrescento pra gente comparar. Vou ligar aqui meu fogo, acender. E vou colocar um fiozinho de azeite, só pra garantir que o meu crepe, só pra garantir que o meu crepe não vai grudar na minha frigideira. Deixar ela aquecer bem. E aí, coloco o meu crepe. Se vocês tiverem dúvida se a quantidade de sal que vocês acrescentaram à massa foi suficiente ou não, aconselho vocês a experimentarem um pouquinho da massa crua aqui nesse momento. Se ela estiver muito insossa, você vai e acrescenta um pouquinho mais de sal ou do tempero que você quiser. Por exemplo, a pimenta, se você estiver colocando a pimenta, veio, experimentou, achou que ainda não tá com a picância que você gostaria, acrescenta um pouquinho mais. Tudo nesse momento aqui, porque depois fica mais difícil de a gente acrescentar. Tá bom? Minha frigideirinha já tá quente, vou colocar minha massa aqui. Espalhar. E agora eu vou esperar a minha massa assar. Daqui a pouco eu vou vir com a tampa para abafar esse crepe e garantir que por dentro a minha massa também asse. Tá ficando bonito? Só mais um pouquinho e nosso crepe, primeiro crepe, já vai estar pronto. Então tá aqui o nosso primeiro crepe. Vou desligar aqui um pouquinho o fogão, que a gente vai usar essa mesma frigideira para dar sequência. E aí eu já vou rechear esse daqui para vocês, tá bom? Vamos rechear junto aqui. Esse eu escolhi colocar, fazer um estilo de pizza margherita, colocar tomatinho bem maduro, um pouquinho de manjericão fresco, umas folhinhas, e um pouquinho de queijo parmesão ralado. O que acontece? Como esse crepe ainda tá bem morninho, eu vou fechar e só o calor que tá dentro dele ainda vai ser o suficiente para derreter esse queijo. Então vamos lá, fechar esse crepe, depois a gente vai experimentar ele junto. Pronto, deixar ele separadinho aqui. Olha só, nosso primeiro crepe pronto. E aqui é o espaço para o nosso segundo crepe. Então deixa eu colocar aqui. E vamos mais uma vez para a nossa segunda receita. Vou deixar essa sujeirinha aqui embaixo. Então vamos lá. Um ovo novamente. Um ovo, uma colher de sopa de biomassa de banana verde em consistência de creme. Mais uma vez uma pitadinha de sal, já que estamos ainda fazendo crepe salgado. E aí eu vou acrescentar de uma vez aqui, antes de bater, a nossa farinha de aveia. E agora sim,
eu vou bater. Lembrando que nesse crepe aqui eu vou usar um pouquinho de fermento, só pra gente poder comparar como é que fica um crepe quando a gente usa o fermento e quando a gente não usa. Eu usei, gente, um ovo e 2 colheres de farinha de amendoim pro que eu acabei de fazer. E da mesma forma, esse aqui que eu tô usando a farinha de aveia, eu também usei 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Então tá aqui. E agora vou acrescentar 1/4 de colher de fermento. Aqui. E a gente bate mais um pouquinho. E pronto. Agora, mais uma vez, vou acender o nosso fogo. Um fiozinho de azeite. Tá? E simbora! Se você quiser que fique um crepe mais fininho, você faz numa frigideira maior. Se você quiser que fique um crepe mais grossinho, você faz numa frigideira menor, porque aí, consequentemente, vai ficar uma camadinha mais alta. Hora de tampar um pouco. Super simples, super rapidinho, super prático. Se você não conseguiu fazer o almoço com antecedência, fica essa opção. Você colocando uma saladinha crua ao redor, aí coloca umas castanhas em cima da salada. Enfim, gente, pode ser, tipo assim, da simplicidade você pode realmente tornar a refeição algo muito mais chique, muito mais cheio de bossa, se você souber trabalhar tudo isso que a gente tem ao nosso alcance hoje em dia. Então, imagina só uma saladinha crua com um pouquinho de gergelim por cima, uns pedacinhos de nozes, de castanha. Fica de ideia pra vocês, além de ser algo extremamente leve. Você vai comer e depois vai estar tranquilo, cheio de energia e super bem alimentado pra encarar aí suas atividades do dia. Vamos lá. Virar nossa panquequinha. Vai que quebra, né? E essa nós vamos rechear, pegar uma colherzinha da seguinte maneira. Aqui eu tenho um creme de milho que eu fiz mesmo. A intenção, gente, é você pegar, sair pegando os restinhos que tem na geladeira de casa, tá bom? Se você tiver um patê de qualquer coisa, você coloca aqui. Essa opção de crepe, ela é inclusive ótima para você fazer uma limpa daqueles restinhos que vira e mexe tem na nossa geladeira. Então, coloquei creme de milho e agora vou colocar uns pedacinhos de frango que eu também tinha na geladeira. Tá? Então, essa aqui realmente tá uma refeição super completa, repleta de proteína, fibra, tudo de bom. E aí, a gente vem, deu uma quebradinha aqui, a gente ajeita. Olha só que bacana. A diferença da massa, que a gente não usou o fermento, olha só a espessura dela. Super fininha. E a massa, olha, não sei se tá dando pra ver direitinho, como que ela já tá grossinha aqui, o fato de a gente ter usado o fermento, já automaticamente deu uma massa mais grossinha. Tá bom? Então, olha só, 2 opções deliciosas. Basta colocar a saladinha aqui, uma refeição completa. Fica a dica, você pode colocar na marmita também, o povo que marmita
É uma coisinha super fácil de você levar, transportar, não tem dificuldade nenhuma. E aqui então uma opção com recheio de marguerita e uma opção com recheio de proteína e creme de milho. Sendo uma massa com farinha de amendoim e a outra massa com farinha de aveia, ambas repletas de biomassa. Tá bom? Então essas são as duas propostas que eu tinha para mostrar para vocês, falando de crepes salgados. E agora vamos para os crepes doces, porque eu sei que tem muita formiguinha aí que tá ansiosa pelo crepe doce. Então vamos para eles agora. E agora vamos dar continuidade e colocar a mão na massa para fazer os nossos crepes doces. É o seguinte, dentro dos crepes salgados, como que eu dava o ar do salgado para ele? Colocando uma pitadinha de sal e também variando ali o recheio, colocando recheios salgados. Porém, no crepe doce eu vou trabalhar com a farinha de coco e com a farinha de amêndoas. E como que eu vou fazer para tornar essa massa doce? Eu não vou trabalhar com nenhum açúcar. Eu vou adoçar essas massas usando uma banana bem madurinha. Então, eu vou acrescentar a massa, se vocês compararem com a massa do crepe salgado, vocês vão ver que nessa massa agora dos crepes doces eu vou acrescentar uma banana madura amassadinha. Então, vamos lá. Começar aqui amassando a nossa banana com um garfo mesmo. Vou colocar aqui o nosso ovo. E, tá aqui nosso garfinho, dá uma batidinha nele já. Acrescentar a nossa banana amassada, que eu tô usando banana prata, mas vocês podem trabalhar com qualquer tipo de banana. Essa história de que a banana madura, dependendo, amarga, não é verdade. Dizem que alguns tipos não amargam, outros não. Baseado na minha experiência, o que eu percebi? Se a banana tiver bem madurinha, independe se você vai usar banana maçã, banana nanica, banana prata, elas não amargam a receita. Então fiquem tranquilos. Isso daqui também é uma receita super bacana para você fazer com aquela banana que tá quase estragando em casa. Olha só, bati. Agora, vou acrescentar a minha 1 colher de sopa de biomassa de banana verde em consistência de creme. Bato mais uma vez. Vocês podem acrescentar canela, quem gosta de canela é opcional acrescentar aqui a essa massa. E vou colocar a minha farinha de coco. A farinha de coco, ela realmente é uma farinha bem seca, mas como a gente está associando a ingredientes que tem umidade, não tem problema, a gente vai conseguir um resultado final bem bacana. Mas olha só como ela resseca, vocês estão vendo? Ela vai ficar com mais consistência que o crepe que a gente vai fazer com farinha de amêndoa. Olha só como que fica seca quando a gente trabalha com a farinha de coco. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um pouquinho de leite de amêndoa pra gente devolver a consistência de crepe. Pega aqui um pouquinho de leite e vamos colocando aos poucos. Normalmente, quando a gente trabalha com a farinha de coco, é assim mesmo. Então, olha só. Acrescentei um pouquinho. Vou botar mais um pouco de leite de amêndoas. Se você não quiser trabalhar com leite de amêndoa ou qualquer outro leite vegetal, você não acrescenta 2 colheres de sopa de farinha de arroz. Você não acrescenta 2 colheres de sopa de farinha de coco. Trabalha só com 1 colher. Mas como eu quero que esse crepe fique bem estruturado, eu trabalhei com 2 colheres e tô compensando essa umidade com o leite. Vou botar mais um pouquinho, vai dar a quantidade certinha que eu tinha pegado. E agora, vamos levar o fogo. Deixar aquecer um pouquinho a nossa frigideira antes de receber a massa do nosso crepe. Você pode colocar um fiozinho de óleo de coco aqui nesse caso. Como a minha frigideira é antiaderente aqui, eu vou fazer a doce sem acrescentar o óleo de coco. Vamos modelar essa massa aqui. Outra opção
de vocês prepararem essa mesma receita aqui, em vez de fazer um crepe único, limitar, fazer pequenos discos de crepe. Então chega aqui na frigideira, coloca uma colherzinha de sopa, espalha essa massa e aí você vai conseguir fazer vários discos. E aí coloca um disco, recheia, coloca outro disco e fica super legal. É uma ideia. Vou colocar a tampa aqui para ajudar logo essa nossa massa a assar por dentro. Gente, olha só, essa nossa panqueca, ela acabou ficando bem consistente, bem grossinha. Então, o que eu vou fazer? Eu acabei de ter essa ideia no meio do caminho. Eu vou deixar ela, tipo, como se fosse uma pizza doce mesmo. Eu resolvi não fechar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade. Eu vou rechear ela com pasta de amendoim. Olha isso. É uma outra forma de apresentação. Assim como eu falei pra vocês que a gente pode fazer os disquinhos, a gente também pode fazer estilo pizza. Ou a gente pode fazer, tipo, como se fosse um cannelloni. A gente pode também chegar numa consistência onde a gente recheia ela e vá enrolando ela tipo uma panqueca, na verdade. Então, olha só. Coloquei bastante pasta de amendoim. Agora eu vou vir com coco seco, queimado e ralado. Olha só. Tá ficando bonita, hein? E vou finalizar com nozes pecan, que essa era a minha ideia. Quem quiser pode ainda colocar uns pedaços de frutas aqui por cima, porque tem tudo a ver. Banana em rodelinha ou morango. Eu tenho morango aqui, mas eu vou deixar pra próxima que a gente vai fazer, que eu vou rechear com brigadeiro de biomassa e morango. Então, olha só. Bastante nozes de pecan. E aí você pode fazer um empratamento especial. Coloca uns coquinhos ralados por aqui. E olha só que lindo que ficou. Vocês gostaram? E agora vamos para nossa quarta e última opção. Mais uma vez, bananinha madura aqui. Vamos amassar, de colocar aqui. Vamos amassar essa banana. Quem tiver um extrato de baunilha, pode colocar aqui também em cima dessa bananinha amassada, fica uma delícia. E dá um toque especial. Aí, vou acrescentar aqui um ovo. E a nossa bananinha. E vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas. Gente, olha a diferença da consistência quando a gente trabalha com a farinha de coco e quando a gente trabalha com a farinha de amêndoas. Então, a farinha de amêndoas, ela não tem a capacidade de sugar o líquido da receita como a farinha de coco. Então, a gente está usando a mesma quantidade de farinha e vocês viram o resultado que a gente alcançou com a farinha de coco e agora o resultado que a gente alcançou com a farinha de amêndoas. Parece até, esse ponto aqui da massa parece como, tá parecido com a massa que eu usei a farinha de coco e acrescentei o leite de amêndoas, sendo que aqui a gente não acrescentou leite nenhum, tá no ponto já. E vamos colocar aqui na frigideira. Agora eu vou colocar um fiozinho de azeite. Ai, Samanta, vai colocar azeite na receita doce. Vou, gente, tô sem óleo de coco, a gente se vira com o que a gente tem. Como eu já falei, se vocês tiverem óleo de coco é melhor, mas o azeite aqui não vai interferir em nada, garanto pra vocês. Convencionalmente, né, eu não faço isso, mas frita a rabanada, que é extremamente doce no óleo de cozinha e tá tudo certo, o resultado continua ficando doce, não é mesmo? Então por que a gente não pode colocar um fiozinho de azeite aqui, só pra untar a nossa frigideira? Então olha só. Já vou colocar aqui nosso crepe feito com farinha de amêndoas e biomassa. Olha que maravilha, vai ficar incrível. Já vou pegar o nosso prato aqui pra gente dar uma limpadinha aqui, na verdade, né? A pessoa já fez uma baguncinha aqui.
Vamos tampar um pouquinho aqui para ajudar a massa a assar por dentro. Muita calma nessa hora. Era essa que eu tava mais ansiosa para mostrar para vocês. Vamos lá, colocar bastante brigadeiro de biomassa. Esse brigadeiro já tem vídeo dele aqui no canal. Só é vocês procurarem um pouquinho. E aí, vou pegar uma faquinha aqui. Nossos morangos já estão higienizados. E olha só o que a gente vai fazer. Cortar rodelinhas. Morango com chocolate, tá para nascer algo que combine tanto quanto morango e chocolate. Gente, fala sério, não, vou botar bastante morango. A gente não quer nada de miséria de recheio. Olha só isso. Não, não, não. Olha que coisa mais linda. Olha só. Agora eu vou fechar ela. Agora é a hora da maldade. Olha só, olha só. Pega essa visão. Olha esse brigadeiro escorrendo, tá? E aí, se você quer impressionar alguém, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai vir limpar aqui. Dica de apresentação, que quando eu me empolgo, vocês sabem que eu faço isso, né? Vocês vão pegar esse brigadeiro. Pouco morango, por quê, né? A gente gosta de muito morango. Que tal? E aí, que a maldade ainda não acabou, não. Que eu vou comer junto com vocês. Então, olha só, vocês me desculpem a bagunça. Mas olha os nossos preparos. Olha que maravilha. É só você escolher. Ou ainda você pode fazer um rodízio de crepes na sua casa. Então aqui a gente tem crepe salgado de frango com creme de milho, crepe salgado recheado de marguerita. Aqui estilo crepe barra pizza recheado com pasta de amendoim, coco ralado, coco seco ralado e nozes pecan. E aqui um crepe com farinha de amêndoas e biomassa recheado com brigadeiro de biomassa e morangos. Vocês querem mais que isso? Não, né? Tá maravilhoso, tá perfeito já. E peraí. Eu vou comer aí na frente de vocês. Ô, coisa boa, meu Deus do céu. Gente, essa massa tá se desfazendo na boca. Extremamente suave, deliciosa, leve. E aí quando você encontra com o brigadeiro, quem tá trazendo mais consistência, mais textura é o brigadeiro. E aí você sente o azedinho do morango e equilibra tudo, uma explosão de sabores na boca, senhor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui chegou a hora do meu almoço agora. E eu e toda a equipe, nós vamos comer todos esses crepes. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido e que isso tenha aberto a mente e a imaginação de vocês para vocês rechearem o crepe na casa de vocês do jeito que vocês quiserem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima receita e um beijo!